Muito bom dia, meus amados e queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos de número 84, onde eu vou estar fazendo a leitura dos 12 versículos e os amados irmãos e ouvintes acompanhem, por favor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o que habita em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz a nação que em ti confiam. Amém, Senhor. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor e de misericórdia, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede na tua presença. Obrigado, Senhor Deus, pela noite de descanso, de repouso. Obrigado porque o Senhor renova as nossas forças, Pai. Obrigado porque nós não sabemos o que nos espera no dia de hoje. A nossa visão é limitada, Deus. Mas uma coisa nós temos certeza, Pai, que tudo o que nós formos precisar para este dia, o Senhor já preparou para nós, Pai. E por isso nós te pedimos, ó Deus, que nos conduza a viver o dia de hoje de tal maneira, Pai, que possamos honrar e glorificar o Senhor, que possamos viver o dia de hoje de conformidade com a Tua vontade, com o Teu querer, Senhor. Nos ajude a desviar do mal, daquilo que não te pertence, daquilo que não é do Teu agrado. Obrigado, Senhor Deus, pelos nossos irmãos, obrigado pelos nossos amigos, nossos inimigos. Obrigado pelo nosso emprego, Deus, pela nossa família, pelo nosso lar, pela nossa igreja, Deus. Obrigado, Senhor, em especial pela nossa salvação em Cristo Jesus. E perdoe os nossos pecados. No nome santo do Senhor Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos e agradecemos o Senhor hoje e sempre. Amém, Senhor. Posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver só mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. E em toda a terra
recebe a glória. Senhor Jesus, eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. E em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. E em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Jesus. Diga o nome que está acima de todo nome. Jesus, Jesus, Jesus. Meus amados irmãos, bom dia, graça e paz.
Aqui quem fala é o pastor Pedro Aragão e gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus e uma reflexão aqui que se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. E vou ler apenas os versos 1 e 2. Nos diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Amados irmãos, essa história, a história do profeta Jonas, ela é uma história que principalmente os cristãos de mais tempo já conhecem essa história desde a infância, né? Acho que é uma das histórias mais contadas, das histórias que é das mais compartilhadas em departamento infantil, em programações com as crianças, a história do profeta de Deus, que foi chamado por Deus para anunciar, para proclamar a mensagem do Senhor em Nínive, e não desejando ele a conversão dos ninivitas, ele se dispôs para Jope, onde era um terminal portuário, e de lá ele fugiu, tentou fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis. E conhecemos a história que, no decorrer da viagem, o Senhor enfureceu o mar, que revolto quase veio a pique. Todas as pessoas ali presentes estavam clamando, cada um ao seu próprio Deus, e quanto mais clamavam, mais piorava a situação, até quando que Jonas, que estava dormindo no porão, ele foi chamado, acordado pelo chefe, pelo responsável do navio, que ele clamasse a Deus, né? Porém, para nossa surpresa, Jonas não clamou a Deus, né? Ele tinha tudo ali para dar um bom testemunho, de clamar a Deus, de buscar ao Senhor, de já ali orar e mostrar para todos ali quem era o verdadeiro Deus. Mas, do contrário, ele apenas assumiu a culpa, reconheceu que o mar se estava naquela condição por causa dele, e ele se ofereceu para ser lançado ao mar, dizendo que estava fugindo da presença do Senhor, que quando ele fosse lançado no mar, o mar se acalmaria, e foi feito isso e aconteceu. E todos aqueles presentes ali, que estavam naquela ocasião, reconheceram que o Deus de Jonas era o verdadeiro Deus e começaram a orar e oferecer sacrifícios, como diz no capítulo 1, no versos 16 e 17, de que de fato, eles reconheceram ser o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o verdadeiro e único Deus. Jonas, dentro do grande peixe, nos diz a palavra que ele esteve por 3 dias e 3 noites, de lá de dentro dentro do ventre do peixe, ele enfim orou ao Senhor, né? Ele, como eu disse, ele teve a oportunidade de orar, quando foi interrogado, né, quando foi convidado a clamar seu próprio Deus, ele não quis orar, mas agora ele orou e fez essa oração que está relatada em todo o capítulo 2 deste pequeno livro de Jonas. E eu li apenas os 2 primeiros versos e nós aprendemos muito com a história de Jonas e também, inclusive, com toda a oração, não somente com esses versos lidos. Nós vemos aqui que a história de Jonas é uma história atípica, é uma história de fato até inusitada, né? Ele clamou a Deus e nos diz aqui a palavra que Deus ouviu a sua voz, que o Senhor o ouviu e o respondeu lá do ambiente que ele chama de ventre do abismo, né? Meus amados, nós vemos que como toda essa história aconteceu, o desenrolar de toda a história, como que o Senhor agiu através de Jonas e como também o próprio Jonas pôde ter o seu relacionamento com Deus visto por um outro ângulo, né, do ventre de um peixe. Amados, nós aprendemos com esta história, com toda essa história e com todo este relacionamento, alguns ensinos bastante preciosos para nós, né? O primeiro ensino que eu gostaria de destacar é que Jonas, ele teve nessa experiência com Deus, essa experiência de oração,
Se você ler todo o livro, nós vemos que essa aqui foi uma experiência ímpar, sem igual, e de um grande livramento que Deus teve na vida dele. Nós aprendemos que a maior, a melhor e a principal experiência que Jonas teve com Deus foi justamente quando ele teve na pior experiência da sua vida. Então nós aprendemos, meus amados, que muitas vezes a nossa melhor experiência com Deus nós vamos ter quando estivermos passando a pior experiência de nossas vidas. Algumas vezes, para ter uma experiência com Deus de intimidade, de profundidade, nós algumas vezes seremos submetidos ao ventre do peixe, ao fundo do mar, como foi o que aconteceu aqui no caso de Jonas. Nós vemos que o Senhor, ele, claro, poderia agir de outra forma, de outro método, mas na vida de Jonas, o que aconteceu foi que o Senhor agiu com ele, se relacionou com ele, ouviu, como diz aqui o próprio texto, a sua voz. Inclusive, o devolveu à vida depois que ele teve essa triste experiência de ter sido engolido por um grande peixe. Uma outra verdade, um outro ensino precioso e importante para nós é que nós aprendemos que não existem situações em que Deus não possa resolver, ainda que, segundo aos nossos olhos, nós estejamos lidando com o impossível, né? Porque nós vimos aqui no texto que Jó, ele disse, na minha angústia eu clamei ao Senhor, ele me respondeu. Eu acho que aos olhos de qualquer pessoa que porventura pudesse estar de longe, imagine uma pessoa ali apenas observando o que está acontecendo, ninguém imaginaria que Jó ainda teria uma outra chance de vida. Que Jonas teria uma outra chance de vida. Ninguém imaginaria que Jonas ele teria uma outra oportunidade. Ninguém imaginaria que Jonas voltaria a viver. Porém, o que nós vemos nessa história é que ele teve uma outra oportunidade e o impossível aconteceu na vida dele. Nós desconhecemos uma outra pessoa em toda a história que tenha sido engolido por algum grande peixe, qualquer que seja a espécie, e que possa ter tornado a vida, ter tornado a viver. O caso de Jonas aqui é um caso ímpar, atípico. E Deus agiu com o impossível na vida dele. Aprendemos que não tem causa perdida para com o Senhor. Aprendemos que não tem situação que Deus não nos possa solucionar. E por fim, meus irmãos, eu quero trazer aqui também um outro destaque. No verso 4, Jonas ele diz assim: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Nós aprendemos que muitas vezes no cerne de nossas dificuldades, de nossas tribulações, nós conseguimos enxergar, visualizar aquelas coisas que são mais valiosas e importantes. Jonas ele tinha acesso à presença de Deus, ao templo do Senhor. Ele era hebreu, portanto, ele tinha acesso à casa de Deus, ao templo do Senhor. Porém, nessa situação angustiosa, nessa situação aqui, dessa tribulação que ele estava passando, nós vemos que ele questionou, como quem estivesse lamentando, né? Porventura eu tornarei a ver o teu santo templo, Senhor. Ou seja, aquilo que é mais básico, que é mais óbvio, que era mais comum para ele, mais trivial, o templo, ele não tinha mais, porque estava no ventre do peixe há 3 dias, e a sua oração demonstrou essa preocupação. Será que eu tornarei a estar na presença do Senhor? Será que eu tornarei a ver o teu santo templo? Meus amados irmãos, muitas vezes nós hoje deixamos de ver coisas tão básicas, tão simples, e que se nós a perdermos é que nós, porventura, venhamos a dar valor. Existe um ditado que diz que a água só tem valor depois que o poço seca. É porque muitas vezes só paramos e olhamos e analisamos e avaliamos algumas
situações depois de perdermos ela. Nós tivemos uma triste experiência durante o ano 2020 da pandemia, em que muitas igrejas foram obrigatoriamente fechadas por causa da contaminação com o vírus da Covid. E por causa disso, muitas pessoas se entristeceram, ficaram até depressivas, por não terem acesso ao templo e à comunhão com os santos. Hoje nós não estamos mais num período de pandemia e temos o privilégio de estarmos de volta ao acesso à casa do Senhor. Nós devemos olhar para o privilégio de ter acesso à casa de Deus como um privilégio grande em nossas vidas. Muitas vezes é necessário Deus nos colocar numa situação de tribulação para que a gente possa dar valor às coisas mais básicas. Será que é necessário a gente perder um ente querido para valorizá-lo? Será que é necessário nós termos a nossa família em perigo para valorizá-la? Pois hoje nós temos bens, nós temos teto, nós temos uma família, temos uma casa, nós temos uma igreja, nós temos tantas bênçãos e nós devemos agradecer ao Senhor por todas elas. Toda a história de Jonas nos ensina que o relacionamento de Deus com Jonas era um relacionamento de muita proximidade e de intimidade, né? Não entrei aqui em outros detalhes da vida de Jonas e como também foi o desfecho, mas entendemos que Deus deu para ele uma outra oportunidade de que o relacionamento entre ele e Jonas se continuasse. E Jonas teve o privilégio de pregar para Nínive, de naquela pregação ver a conversão dos ninivitas e Deus ter a misericórdia daquele povo. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas e nós venhamos a ter esta oração de Jonas, essa oração como um modelo, um parâmetro, também para saber que o Senhor nos ouve em nossa angústia, que o Senhor, Ele se compadece de nós, Ele escuta a nossa voz, e que muitas vezes, ainda que em situações turbulentas e de tribulações em nossas vidas, Ele se faz uso dessa situação, dessa circunstância, para nos abençoar. Que Deus os abençoe. Eu rogo que a graça dele seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Seu amor é forte, insuperável, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da glória, é o Rei da glória. Governa com a justiça, és como
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos orar, meus queridos irmãos. Senhor, obrigado pela reflexão desta manhã. Assim como o profeta Jonas, que diante de uma situação difícil orou ao Senhor, e o Senhor o ouviu, nós cremos, Pai, não existe situação impossível para o Senhor. Por isso, na manhã desse dia, nós colocamos a nossa dependência no Senhor, na certeza de que no Senhor nada nos faltará. Ó Pai, que tenhamos um dia abençoado na Tua presença e que o Senhor abençoe a todos os ouvintes e amigos do Manhãs com Deus. No nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, Senhor.